Pessoal, hoje continua repercutindo a notícia de que uma delação premiada de um dos envolvidos no assassinato de Marielle estaria levando a Polícia Federal a desvendar o que aconteceu em relação a esse assassinato. Obviamente, Flávio Dino está ali querendo surfar essa onda de ser a pessoa responsável por resolver este assassinato, essa investigação que já corre há 5 anos e que realmente é inadmissível que demore tanto tempo para se chegar nos autores, sobretudo porque este assassinato, não só pelo fato de envolver uma vereadora, independente do partido, mas alguém que é representante da população, foi assassinada. Precisa ter uma resposta, a sociedade precisa saber o que aconteceu. Mas, por outro lado, você tem a polícia demorando muito tempo para encontrar os culpados de um crime cometido por pessoas altamente desqualificadas. Essas pessoas eram envolvidas com o que há de mais baixo: tráfico de droga, de arma, cobrança de gatunete, de van, enfim. É uma gente desqualificada, cometeu um crime que obviamente não foi um crime perfeito e agora vem esta delação premiada. O que é interessante nisso? Delação, para a gente que vive nesse universo do crime, não é delação de Marcelo Odebrecht. Uma delação desses milicianos, dessas pessoas, claramente expõe a vida dele próprio, a vida de seus familiares a risco, porque o sistema, ele revida, ele é vingativo, ele vai atrás, ele não vai aceitar que um delator simplesmente se dê bem, tenha redução de pena, tenha outros benefícios da justiça, enquanto entrega e piora e dificulta a vida de outros comparsas, de outras pessoas que participam desses esquemas. Quem conhece um pouco de Rio de Janeiro sabe que quando este delator fala: olha, eu parei de receber uma ajuda, minha família parou de receber uma ajuda, que o tal do Lessa vinha pagando de R$5.000 para bancar as contas da casa, bancar meus advogados, a gente sabe que R$5.000 para essa turma é nada. Afinal de contas, quando eles foram para a polícia, eles já ganhavam isso ou muito mais de forma lícita, mas isso não era suficiente. A vida que eles se acostumaram a ter, e ele ainda diz que viajou para os Estados Unidos com Lessa, que eles eram compadres, etc. Ou seja, exibindo aí uma vida de luxo. O próprio Lessa morava numa mansão em frente à praia da Barra da Tijuca. Então é gente que está acostumado com um nível de despesa, com um padrão de vida muito maior que R$5.000. Isso me levanta uma suspeita muito grande que não é este o motivo que levou este tal de Elcio a denunciar, a jogar a culpa no colo de Lessa e agora desse Maxwell, um ex-bombeiro também miliciano que domina uma determinada área da cidade. Então, qual o problema aqui? É que você tem uma pressão muito grande para se encontrar culpados, né? O governo ali colocou essa questão de desvendar o assassinato da Marielle como uma meta e isso vai trazer para eles, na visão deles, popularidade. Agora, é preciso ter calma, porque se não souber exatamente como as coisas aconteceram, se essa delação não for amparada por provas efetivas e cabais do que essa pessoa está dizendo, se não se chegar aos mentores, as pessoas que ordenaram este assassinato, porque a princípio não faz muito sentido que Lessa, Elcio, Suel e etc. queiram matar uma vereadora, né? E tem outra questão, que é a demora, o atraso nas investigações. Por que demorou tanto? Criaram algum tipo de problema? Por que no julgamento desse Elcio ele não foi pego ali participando de uma forma mais ampla desse assassinato, está ali na prisão domiciliar, enfim, pegou uma pena branda? Essas perguntas precisam ser resolvidas para que de fato se tenha uma satisfação do que aconteceu ali. Não pode ser só papo furado, não pode ser mais só o blá 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 que a gente já vem ouvindo há tanto tempo. Outro ponto de hoje, Jean Willis, o Jean Willis que voltou do seu autoexílio maravilhoso em Barcelona, crente que ia ganhar um carguinho no governo federal, porque isso foi prometido a ele, segundo consta, pela Janja. Então ele voltou para o Brasil certo de que ia ter ali um salário, ambiente, prestígio, circular pelo poder, mas aí Jean Willis resolveu ser Jean Willis, resolveu falar demais, entrou numa briga
de ofensas, de acusações contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fazendo acusações de homofobia ao Eduardo Leite pelo fato de Eduardo Leite ter decidido manter o programa de escolas cívico-militares, que faz todo sentido, afinal de contas, a educação que as crianças recebem numa escola desse tipo deveria servir de exemplo para o governo federal e não ser um modelo a ser combatido pelo governo federal. Então, Eduardo Leite está certo, mas foi acusado de ter delírios homossexuais com pessoas de uniforme, enfim, uma loucura que só existe na cabeça do Jean Willis. Ele colocou isso, se queimou e aí perdeu espaço tanto na SECOM, onde aparentemente ele seria nomeado, e também na EBC, na TV Lula. Está aí chupando o dedo, o que é uma excelente notícia para o Brasil, que Jean Willis fique ali na mais absoluta irrelevância e tenha um papel menor neste momento em que Lula voltou a ser presidente do Brasil. A esquerda está aí cantando de galo, mas Jean Willis é uma daquelas pessoas que fazem mais mal ao Brasil do que a própria esquerda faz. O que mais? Bom, depoimento de Alexandre de Moraes, aquele caso que aconteceu no aeroporto de Roma. Aparentemente, Alexandre de Moraes, seu filho, eventualmente outras pessoas da família, a gente não sabe direito ainda, foram ofendidos e seu filho teria tomado um tapa. Alexandre de Moraes e sua família foram depor na Polícia Federal de São Paulo ontem, mas a gente precisa lembrar que este caso aconteceu fora do Brasil e é impressionante a velocidade, a voracidade com que Polícia Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal estão tomando decisões e tomando iniciativas em relação a este caso. As imagens, que é bom, porque afinal de contas isso tudo aconteceu num ambiente completamente monitorado, que é um aeroporto internacional, as imagens não apareceram. A gente não consegue saber qual foi a dinâmica dos eventos, se houve agressão de fato, se não houve, se foi simplesmente ali um empurra-empurra, ou se alguém desferiu um soco, um tapa, enfim, isso tudo precisa ser esclarecido para que a gente entenda o que aconteceu e também fazer uma ponderação. Por que esse caso está recebendo toda essa força, essa vontade de investigação, e a gente tem tantos outros casos, eu não estou falando só no Brasil não, mas também no exterior, que a justiça está aí fazendo vista grossa, não se mexe. A gente tem o caso, por exemplo, do rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, um entregador de flores brasileiro, que, enfim, teve lá um episódio qualquer, falou do cachorro do sujeito, o sujeito estava armado, tirou, matou o brasileiro, mas cadê o Itamaraty? Cadê o corpo do brasileiro aqui? Cadê a intervenção, a vontade de atender esta família enlutada que perdeu a mãe, que perdeu seu filho, a família que perdeu seu ente querido, os amigos que sequer puderam ainda velar esta pessoa, porque está lá preso na burocracia norte-americana e a gente não vê uma ação efetiva para resolver isso a tempo e a contento de satisfazer este momento tão doloroso de uma família que perde um jovem como essa família perdeu. Então, a gente precisa ter cuidado. Esses dois pesos e duas medidas que a gente vê com tanta frequência na justiça brasileira são extremamente prejudiciais ao Brasil. Além disso, ontem, num almoço promovido pelo LIDE, o grupo capitaneado pelo João Dória, Arthur Lira falou que a reforma administrativa está no forno. Onde são os pontos principais que a gente precisa ter cuidado? Reforma administrativa não pode ser discutida como foi a reforma tributária. Não pode ser ali na contagem de minutos para votar, para atropelar, para aprovar. Reforma administrativa também não pode ter um único objetivo de acabar com estabilidade, reduzir salários, impedir aposentadorias precoces, remuneradas por alguém, por um servidor público que não exerce de forma adequada e respeitosa as suas funções. Claro que isso tudo é importante, mas não pode ser só isso. Por quê? Porque a gente precisa de uma nova vocação para o serviço público brasileiro. O nosso serviço público é extremamente atrasado, inadequado, tem foco na burocracia. Servidores públicos que mais e mais são desestimulados a tomarem decisões que beneficiem o contribuinte, beneficiem a pessoa física ou a pessoa jurídica que está ali pleiteando alguma decisão a seu favor.
Quantos e quantos casos a gente conhece de pessoas que, por exemplo, querem construir uma casa, construir um prédio, dão entrada com a documentação numa prefeitura qualquer e esta prefeitura simplesmente não dá um alvará de construção. Toda hora pede para mudar um nome, mudar isso, muda um detalhe, muda um número, muda um papel, muda... Só que no fundo, o projeto que termina sendo aprovado é simplesmente o projeto original. Só que o servidor que está ali, ele não quer assinar, porque ele não quer depois ser acusado de ter permitido que uma construção fosse ali e de alguma forma violasse alguma regra. Ora, o serviço público não pode ser isso. O serviço público não pode ter o papel que tem, por exemplo, a Receita Federal, que é um órgão que atua exclusivamente contra o contribuinte. Basta ver o volume inacreditável de ações que existem na justiça brasileira em que contribuintes precisam recorrer a ela contra o fisco, porque não conseguem demonstrar administrativamente situações que muitas vezes são cristalinas, de que estão sendo cobradas de forma indevida. Aí vai para a justiça, o tempo passa, quando esse contribuinte ganha essa ação vira um precatório e na hora de pagar, corre o risco do governo de vir e dizer: olha, eu não vou te pagar à vista, agora você vai ter que esperar 10 anos para receber esse valor parcelado. A gente precisa acabar com esta aberração, com esse universo completamente atrasado, antiquado do serviço público brasileiro. Precisamos ter pessoas vocacionadas para o mundo de hoje, que se não cumprirem bem o seu papel, sejam sim desligadas, porque o serviço público tem a obrigação de atender o contribuinte, atender quem paga a conta. Esses são os comentários de hoje. Amanhã a gente volta.